você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensou até em desistir. Mas Jesus, que muda a história, já preparou tua vitória, só pra lhe fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava. Pelo filho ela clamava e o Senhor a atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e a muralha derrubou. Esse Deus se faz presente, está no meio da gente, e é o mesmo e não mudou. E quando chora, o Senhor responde. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava. Pelo filho ela clamava e o Senhor a atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, está no meio da gente, e é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Deus é o mesmo e não mudou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas, exalta o nome do Senhor, igreja. Diga glória a Deus. Se coloca de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos preparar para ouvirmos agora a palavra de Deus. O irmão Fernando vai trazer a palavra de Deus. Vamos orar pela vida dele. Tenho certeza que Deus já colocou a palavra no coração dele. Amém? Senhor nosso Deus e amado e querido Pai,
nesta noite, nesse dia, Senhor, meu Deus, aqui nós estamos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. O Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor, Pai. Então nesta noite, Pai amado, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha, meu Deus, usar o Teu Filho, Pai, meu Deus, que ele venha ser boca do Senhor neste lugar, Pai. Toma a direção, meu Deus, que o Senhor venha usar ele no dom da palavra, no dom de profecia, meu Deus, como Tu queres, Pai. Fale nesta noite com a Tua igreja, usando o Teu Filho. Nós entregamos, meu Pai, a vida dele em Tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. E vamos receber o homem de Deus dando uma salva de palma bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem perca de tempo, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Amém. Sou grato a Deus pela vida do pastor Manuel Duarte, o qual mais uma vez me dá a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Amém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingi-vos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperei inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14: como um filho da obediência, não vos moldeis das paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai santo também vós mesmo em todo procedimento, porque está escrito: ser santo, porque eu sou santo. Ora, aquele que invoca o Pai é aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Tornai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18: sabendo que não foi mediante as coisas corromptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do seu fútil procedimento, como vossos pais vos legaram. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus, conhecendo com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim do tempo por amor de vós. Versículo 21: que por meio dele, tendo fé em Deus, qual ressuscitou entre os mortos, que lhe deu glória, de sorte a vossa fé, esperança esteja em Deus. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Como é de praxe, quando eu saio para pregar, eu costumo dar um tema, pois no tema nós vamos ter noção o que Deus quer falar conosco dentro da palavra. E o tema nesta noite é subordinado: vida santificada. Porque nós paramos para meditar na palavra do Senhor. E quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, nós começamos a entender qual é a nossa responsabilidade. Porque cada um de nós que se encontramos nesta noite, temos chamado, temos uma vocação. E Deus, Ele santifica aqueles os quais estão, irmão, buscando verdadeiramente a Deus em espírito,
em verdade. Porque nós entendemos que Pedro, ele escreve essa carta, pastor, num momento difícil, o qual a igreja estava sendo perseguida. Por que a igreja estava sendo perseguida? Se nós começarmos a meditar e estudar esta carta, nós vamos notar que Pedro escreve no momento qual Nero, ele toca fogo numa cidade em Roma. E ali ele colocou a culpa nos cristãos. E ele colocando a culpa nos cristãos, começou a perseguição em massa. Então Pedro, ele escreve do versículo 1 ao versículo 12. Note comigo que no versículo 3, Pedro, ele diz: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança diante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Sabe por quê? Porque Pedro, ele estava enviando esta carta, como eu falei. Os irmãos estavam sendo perseguidos. E Pedro, do versículo 1 ao versículo 12, Pedro diz: vocês são eleitos, vocês são salvos, vocês são benditos. Por quê? Porque eles estavam dispersos. Se você notar comigo, no versículo 1, Pedro, ele aponta aonde foi direcionada esta carta. As 5 províncias se encontravam em Roma. E Pedro envia a carta e diz: olha, versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, obediência e expiação do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz seja multiplicada. Pedro, ele conforta, diz: vocês são eleitos, vocês são escolhidos, vocês não podem voltar atrás, vocês têm de ter um foco. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário para justificar aqueles que buscam Cristo verdadeiramente. É para aqueles que buscam Cristo nesta noite, que a sua vida é santificada. Aí eu em casa pesquisando, lendo e conversando com o Espírito Santo, porque quando nós subimos no púlpito para pregar, antes nós temos de orar a Deus, para Deus nos dar a palavra. E nesta noite a nossa vida tem de ser santificada. A nossa vida tem de ser santificada. Mas para chegar à santificação há um processo. Para eu entrar dentro do texto, nós temos de entender dentro dessa introdução o que é justificação. Sabe por quê? Eu não sou o melhor pregador, mas se você sentar com uma pessoa e perguntar o que é justificação, não sabe. Mas se o irmão se levantar e começar a profetizar, recebe, chora, se emociona. Mas pergunta o que é justificação. Justificação é ser justificado, porque ele morreu na cruz do Calvário e agora nós somos justificados. O preço foi pago na cruz do Calvário. O preço foi pago. Agora nós somos justificados. Por que nós somos justificados? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo pois justificado pela fé, tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação veio da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. É tanto que hoje eu estava lendo que diz que Ele nos escolheu desde a fundação do mundo e nós somos justificados. Nós não temos mérito nenhum. O mérito maior foi de Cristo morrer na cruz do Calvário. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Agora muitos dizem assim:
eu estou pagando o preço. Não estamos pagando preço, porque o preço ele já foi pago. E se já foi pago, nós estamos me ajude a pregar, nós agora somos justificados. O preço foi pago. Agora cabe a nós, que nós andamos nessa terra, trilhamos, então nós temos que andar em santificação. Para chegar na santificação, primeiro, nós somos justificados. Segundo, para chegar à santificação, nós somos regenerados. O que é ser regenerado? Regenerado é ser nascido de novo. Porque não adianta eu dizer que eu sou crente e sou cristão e não tenho convicção que eu sou justificado, sou regenerado. Não há possibilidade nenhuma. Por quê? Porque quem é salvo, quem é justificado e quem é regenerado, ele tem um novo nascimento. Ou seja, mudança de percurso. Se tem mágoa no coração, a mágoa sai. Se tem rancor no coração, sai também. Por quê? Porque agora o que habita daqueles que são justificados, são regenerados, habita o Espírito Santo da promessa. Porque nós somos regenerados. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Há um novo nascimento, e este novo nascimento há uma mudança de caráter, há uma mudança de personalidade. Por quê? Porque o crente que é crente, ele anda, irmão, uma vida santa e regrada em oração, buscando a Deus todo momento, porque não é fácil a caminhada. Por que não é fácil, pregador, a caminhada? Porque no meio da caminhada nós vamos encontrar buracos, barrancos e espinho. Mas aqueles que estão moldados, aqueles que são justificados, aqueles que são regenerados, olha para o alvo, olha para Cristo, a esperança da glória. Você já notou? Quem é justificado, quem é regenerado, ele não deseja o mal do próximo. Você notou que quem é justificado e regenerado, ele tem um alvo, e o alvo dele não é nesta terra. O alvo dele é o céu, é a trombeta soar e nós ver a face do Senhor. Lá é a fé. Ele é fiel. Ontem eu estava pregando e disse: Deus ainda marca encontro com o crente. Você achava que Deus não ia falar contigo, mas Ele diz nesta noite: anda em santidade, porque eu vou mudar o cenário. Eu sei que está difícil, está doendo, está machucando, mas nós temos um Deus que Ele está no céu, mas o Espírito Santo guarda em nossos corações. Aleluia! Aleluia! E o que é ser santificado? O que é ser santificado? Para finalizar essa introdução, o que é ser santificado? É ser separado. Quem é separado é o que diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. E quem é amigo de Deus não é amigo do... Porque João disse o quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está.
Mas quem é santificado, ele não ama o mundo, ele ama a palavra de Deus. Glória a É para quem ama a palavra, é para quem vive a palavra, é para quem é sensível à palavra nesta noite. Não é a palavra recebe, mas é uma palavra para nós entender que nós somos santificados, mas para chegar à santificação há um processo: justificado, regenerado e santificado. Glória a Deus. Por que santificado? Porque se você for em Hebreus, capítulo 12, e o capítulo 12 de Hebreus, e o versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Por que eu citei esse versículo? Daqui a pouco você vai entender. Aleluia. Porque quem é santo, ele ama ardentemente o seu irmão. Guarda essa palavra. Quem é santo, ele ama ardentemente seu irmão. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Eu acho interessante, pastor, que dentro desse texto nós podemos notar e observar. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque dentro desse texto, eu em casa sentado, meditando nessa palavra, e observando, pastor, que Pedro, do versículo 1 ao versículo 12, Pedro, ele confortou os irmãos, pastor Neclido. Ele confortou os irmãos, dizendo que era eleito, que tinha de ter fé e tinha de ter confiança em Deus, porque muitas das vezes nós queremos recuar. Imagine o governador Nero nos perseguindo naquela época, aplicando para os dias de hoje. Na primeira dificuldade já fica com birrinha. Na primeira dificuldade diz assim: esse pregador faz muita arrumação. Não, eu prego o que está escrito, porque nós temos de entender que muitos não querem aceitar uma palavra expositiva. Por quê? Porque estão acomodados em palavras quais vai amassagear o ego. Mas nós temos de entender que Deus nos chamou para ser santo. E como eu vou ser santo, só quero sua palavra para massagear o ego. Mas eu vim nesta noite para te dizer: Ele te chamou para ser santo. Ele te chamou para ser santo. E do versículo 1 ao versículo 12, ele confortou dizendo que era eleito. Pastor Neclido, agora você pode notar aí comigo, do versículo 13 ao versículo 16, pastor, Pedro, ele convida os irmãos: os salvos devem viver em santidade. Pode notar aí, do versículo 13 ao versículo 16. Aqui, Pedro, ele convida para andar em santidade. É tanto que no versículo 13 ele diz: por isso cingi o vosso entende. Aí eu em casa sentado e meditando, porque Pedro disse isso: por isso cingi o vosso entendimento. Se você entender o que Pedro quis dizer, Pedro está dizendo: vocês têm que cingir a mente de vocês. Porque Pedro estava falando uma simbologia. Que simbologia era essa? Que os judeus na antiguidade, ele usava um cinto qual segurava a roupa para não tropeçar. E Pedro está dizendo: olha, se vocês cingir a mente de vocês, vocês vão ser afrontados. Nero vai perseguir vocês, muitos vão querer matar vocês, mas a mente de vocês está transformada. E quando a mente está transformada, ela está moldada. E se a mente ela está moldada, nós não se balançamos com qualquer vento de doutrina, mas nós se rendemos à palavra. E que palavra é essa, pregador? É o que está escrito. Aleluia! É o que está escrito. É tanto que Pedro, ele diz: por isso cingi o vosso entendimento. Agora acho interessante que no versículo 13 ele diz: sedes
sóbrio. E esperei literalmente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu acho interessante, pastor Necrito, que ele diz ser sóbrio. Ou seja, não adianta a minha mente ter atenção e prestar atenção, mas não ser sóbrio, ou seja, não ser vigilante. Porque muitas das vezes nós não temos mágoa, nós não temos rancor, muitas das vezes nós queremos um bem, mas muitas das vezes também nós erramos. Por quê? Porque nós não fomos sóbrios, nós não somos atentos. Mas eu vim nesta noite te dizer que Deus te chamou para você ser atento. Por quê? Porque você vai ser afrontada. Mas aqueles que estão firmados os pés em Cristo, Ele não se balança. É tanto que eu acho interessante que no versículo 13 ao versículo 16, ele chama o salvo viver em santidade. É tanto que agora no versículo 14 ele diz: como um filho da obediência. Ele está dizendo: se vocês são atentos à mente de vocês e vocês são sóbrios, eu quero dizer a vocês que vocês são filhos da obediência. Por quê? Porque o salvo, ele tem a visão do céu. Se ele sabe que ele é filho de Deus, ele sabe que é co-herdeiro com Cristo. É tanto que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E todo que é filho de Deus é guiado pelo seu Espírito. E quem é guiado pelo seu Espírito é sensível à palavra. Ele vive a palavra, ele anda na palavra. O próprio Jesus disse: santificai-o na verdade, a minha palavra é a verdade. É a palavra dele que é a verdade, e a verdade está estabelecida. Essa é a bússola para nós subir para o céu. Como filho da obediência, não vos moldeis das paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Eu acho interessante aqui, pastor, que ele começa dizendo no versículo 14: vocês são filhos da obediência. Agora vocês não podem se moldar às paixões que vocês tinham anteriormente. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês são santos, se vocês são santificados, se vocês são justificados, se vocês são regenerados, vocês não podem se moldar às paixões que você tinha anteriormente. Ou seja, aquilo que nós fazíamos anteriormente, nós não podemos retornar. Se Deus nos tirou do Egito, nós vamos chegar em Canaã. Se Deus nos tirou do Egito, nós vamos subir para o céu e ver a face do Mestre. Vamos ver a face daquele que tudo pode, aquele que sonda os corações. Nós não podemos se moldar, nós não podemos se corromper, mas nós temos que estar ligados, porque Cristo é aquele que fala aquilo que nós necessitamos ouvir. Glorificado seja o nome do Senhor. Não se molde às paixões que tinha anteriormente. Romanos capítulo 6 e o versículo 12, se não me falha a memória, Paulo diz: não reinei em vosso corpo mortal o que? O pecado. Ou seja, há uma luta, pastor Necrito. Nós sabemos que é uma luta constante para que nós não venhamos se moldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Porque não adianta, eu estou pregando dizendo: olha, não adianta dizer que nós não somos tentados. Não existe o super crente. Existe, sabe quem? O servo de Deus, cheio de falha, cheio de defeito, mas o foco é o céu. Aleluia! Ei, lá, seca, baixou. O foco é o céu. Há um galardão, há uma glória, há um céu. João disse que viu um novo céu, uma nova terra. Mas só quem vai subir é quem anda em santidade.
esse primeiro ponto dessa mensagem nesta tarde, nessa noite, nós podemos observar que do versículo 13 ao versículo 16, ele chama os salvos a andar em santidade. Eu acho interessante, pastor, que no versículo 15, ele diz, pelo contrário, ou seja, ele está dizendo, retornando o que ele falou, olha, pelo contrário, vocês não podem retornar às paixões que tinham anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai santo também vós em todo o vosso procedimento. Eu acho lindo. Aleluia. Quem está acompanhando, entendendo. Eu acho interessante, pastor, que ele diz, ó, vocês necessitam ser santo. Sabe por quê? Porque não adianta dizer hoje, eu venci o pecado, mas a mente está dizendo, amanhã eu quero retornar às paixões que eu tinha anteriormente. Você venceu hoje o leão, amanhã você tem de vencer de novo, porque não é fácil, irmão. Mas aquele que habita em nós nos dá a capacidade de vencer. Por quê? Porque nós retrocedemos. Nós não queremos ceder. O desejo é tanto que ele diz em todo o seu procedimento. Porque a santificação, a obra da santificação, ela não é perfeita. Por que é perfeita? Porque nós estamos neste corpo corromptível. Nós vamos receber um corpo glorioso. E este corpo, irmão, não vai habitar o pecado. Por isso que muitos dizem, irmão Fernando só fala sobre o pecado. Por que eu falo sobre o pecado? Porque pregadores sobem no púlpito para falar palavras, para massagear o ego. Mas eu vim nesta noite te dizer que Deus te chama para ser santo. Aleluia. Eu não estou aqui dizendo que Ele vai te dar uma chave de carro, de moto, de casa, mas eu estou dizendo que Ele te convida a nós andar em santidade. Aleluia. Ontem eu me lembrando aqui que eu preguei ontem dizendo, por isso que tem muitos morrendo espiritual. Sabe por quê? Porque eu conheço muitos pregadores que subiam o púlpito, pastor Neclido, era uma bênção, pregava e se corrompeu. Sabe por quê? Porque aqui o versículo 15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornais santo em todo o seu procedimento. Aleluia. Por isso que eu falei, não adianta dizer que hoje se recuou, amanhã vai se recuar, mas semana que vem eu vou lá. Não, se afaste de todo o pecado e de toda a impureza. Sabe por quê? Porque Ele nos chamou para ser santo. Aleluia. Grande Deus. Eu não estou criando nada, pastor. Aleluia. Parte A, versículo 16 diz o quê? Nota aí na Bíblia o que ele diz. Porque está escrito. Porque está escrito. Ser santo porque eu sou. Lá em Levítico diz que lá escrito que ele falou sobre a santificação. A mesma coisa na graça. Nós temos de andar em santificação. Porque aquele que nos chamou para ser santo, Ele é santo. Ele foi separado para morrer naquela cruz do Calvário e nos justificar, nos regenerar e nos santificar. O segundo ponto dessa mensagem está no versículo 17, pastor, ao versículo 21, o qual ele chama os salvos a viver em reverência. Ele chamou os salvos a andar em reverência. Por quê? Porque note comigo que o texto diz no 17, ora, se invoca o Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, tornai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu acho interessante que ele começa a dizer no 17, ora, se ele invoca
se você invoca Ele como Pai, eu quero te dizer que Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai julgar segundo as suas obras. Porque aqui ele diz, você tem que andar em temor. Note que aqui não falou medo. Porque Adão, ele teve medo. E nós somos descendentes sim de Adão. Mas nós não podemos ter medo. Nós temos de ter temor à palavra do Senhor. Eu acho interessante, pastor, que no versículo 18 e o 19, o texto diz: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fruto procedimento, que vossos pais vos legaram. Ele está dizendo, olha, vocês não foram comprados mediante a prata, a ouro, como vossos pais alegaram, ou seja, como Adão e Eva caindo do pecado, e passou a trajetória bíblica. E nós conhecemos muito bem que em Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz que por um homem entrou o pecado do mundo, e o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de quem? De Deus. É tanto que no 19 ele diz, mas pelo precioso sangue, com sangue como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus. É tanto que quando João viu Jesus, disse, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do quê? Do mundo. É tanto que aqui diz, não foi por prata ou por ouro, mas foi pelo sangue precioso, o sangue da cruz, que nós somos justificados. E quem é justificado, ele é selado com o Espírito Santo. E quem é selado com o Espírito Santo, irmão? O terceiro ponto dessa mensagem, que a hora já estourou, está no versículo 22 ao versículo 25, que os servos de Deus devem andar em amor. Lembra da introdução que eu mandei você lembrar? Seguir a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Para finalizar, já estourou o tempo ali, 5 minutos. Mas note comigo que no versículo 22, o texto diz, tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade, tendo vista o amor fraternal, não que fingido, amável de coração um ao outro, ardente, não fingido, mas amar ardentemente. Eu sei que o tempo estourou, mas note comigo no capítulo 4 e no versículo 8, pastor, diz o que? Acima de todos, porém, tendes amor intenso um para com o outro, porque o amor cobre a multidão de pecado. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta eu dizer que sou crente e eu tenho um amor fingido. Não adianta eu dizer que eu sou santo, regenerado e justificado, mas eu não amo meu irmão, não amo a minha irmã. Eu sei que muitas das vezes nós sabemos que desejo mal, mas nós somos diferentes. Por quê? Porque nós andamos em santidade, e quem anda em santidade tem um coração aquebrantado. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos ler na conclusão, que não dá tempo. 1 João capítulo 2. Estourou. Amém. 1 João capítulo 2 e o versículo, porque os servos de Deus devem andar em amor. Capítulo 2 de 1 João, versículo 9, o 10 e o 11 diz: aquele que está na luz, aquele que diz que está na luz, odeia seu irmão, até agora está em treva. Aí o versículo 10 diz: aquele que ama o seu irmão
permanece na luz, e nele não há nenhum, ou seja, nele não há nenhum tropeço. Por quê? Porque o coração dele é limpo. Mas o 9 diz: aquele que diz que ama seu irmão e odeia está nas trevas. Aí o 10 diz: aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegam os. Temos de amar ardentemente. Medita essa palavra nesta noite quando você chegar em casa. O versículo 22 do capítulo 1 de Pedro ao versículo 25 nos mostra se realmente o nosso coração, a nossa mente está moldada, se nós realmente somos justificados, se nós somos regenerados e somos santificados através da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Se tem algo na sua vida, para finalizar e entregar ao pastor, estourou 10 minutos. Mas se tem algo na sua vida lhe atrapalhando, alguma manchinha no coração, nós sabemos que muitas das vezes nós queremos, muitas das vezes, revidar, mas nós temos a mente moldada. É neste momento que nós mostramos a diferença aí fora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Pai, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa a cada dia nos aperfeiçoar em nossa fraqueza, Pai, porque nós erramos, nós falhamos, nós temos defeito, mas a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós temos Teu Espírito Santo, Pai, e é o Espírito Santo que nos molda, nos capacita a perdoar, nos faz, Senhor Deus, andar em santidade, porque nós sabemos que a santificação, se nós não praticar, nós não veremos ao Senhor. Por quê? Porque nós temos de ter paz no coração. Paz, Senhor Deus, com nossos familiares, com nossos vizinhos, Pai. Porque muitas das vezes nós não entendemos o Teu trabalhar, mas o Senhor é aquele que tudo pode. O Senhor sonda os corações. Que a cada dia nós venhamos, Senhor Deus, andar em santificação, porque nós cremos na Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, a igreja da glória a Deus. Continua em pé, vamos encerrar o culto em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Quero agradecer ao irmão Fernando, né? A sua esposa, a sua família, que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você veio nesta noite, você sai aqui de posse da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e amado e querido Pai, queremos te agradecer por esta noite, Pai, agradecer por esta palavra, agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez nesta noite, Pai. Meu Deus amado, aplica a Tua palavra no coração dos Teus filhos, Pai amado, Pai querido, meu Deus, que ela venha dar fruto, Senhor, conforme diz a Tua santa e poderosa palavra, Pai. Toma cada vida em Tuas mãos, Senhor, esses que, meu Pai, estão no templo, aqueles que não puderam vir, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, visitá-los, Pai, que na próxima sexta-feira eles possam estar aqui conosco, meu Pai, te louvando, meu Deus, glorificando o Teu nome, Pai. Leva-nos para nossas casas, livra de bala perdida, de assalto, de homens sanguinários, Senhor. Nos dá uma noite tranquila e uma noite abençoada, Pai. Nós entregamos tudo e todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê a felicidade, não somente hoje, mas para sempre. E a igreja diga e as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Até sexta-feira, se o nosso Criador assim nos permitir. Amém?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até a próxima transmissão, também, se o Criador permitir, na próxima sexta-feira. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Thank you.